Atacante Rafael Sobes é apresentado oficialmente agora à tarde no Beira-Rio. Veja também. Segundo a Companhia Estadual de Energia Elétrica, 20% da energia distribuída é furtada através dos gatos. Carro roubado da Prefeitura de Porto Alegre é encontrado na zona norte da cidade e é assaltante preso em Alvorada. E mais. Câmara de Vereadores aprova projeto de lei que prevê o bloqueio de sinal de celulares nos presídios da capital. E SUSEP recebe a notícia com cautela. A previsão do tempo para o final de semana dos gaúchos e ainda... Novo convênio firmado com entidade não governamental vai garantir serviços do restaurante popular na capital. Boa noite, fique com a gente. Começa agora o Ubra Notícias. Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores da capital determina o bloqueio total de sinais de celular nos presídios da capital gaúcha, mesmo com ressalva da SUSEP, que administra as casas de detenção. A lei complementar aguarda a sanção do prefeito José Fortunati em até um mês para entrar em vigor. A discussão na Câmara de Vereadores de Porto Alegre já se arrasta desde 2007. O documento, que deve chegar nas mãos do prefeito da capital daqui a 15 dias, prevê que as empresas que se instalarem ou aquelas que já oferecem o serviço na região devem se comprometer em cortar o sinal de celulares no Presídio Central e também na penitenciária feminina Madre Pelletier. O custo estimado para isso fica em torno dos 16 milhões de reais. A SUSEP recebeu a notícia com cautela. A instituição vai encaminhar o documento para análise da assessoria jurídica. Toda a legislação, quando ela surge nova, é estudada e trabalhada a sua aplicabilidade na nossa área de atuação. O autor do projeto de lei, vereador Carlos Comaceto, afirma que a SUSEP não compreendeu a proposta. Primeiro, que o custo não será da SUSEP nem do poder público. Depois a SUSEP está dizendo pela imprensa que tem preocupação com o entorno. Bom, o entorno não é de responsabilidade da SUSEP, e sim dentro dos presídios. A polêmica envolve também os moradores do entorno das casas prisionais, que podem ser atingidos com o bloqueio. Pode interferir muito, né? Porque se precisa chamar uma ambulância, chamar um táxi, né? Tem um filho pequeno e numa hora, né, de uma emergência, né? Então eu acho que não é cabível, né? Tem que ver o lado de todo mundo, né? De acordo com uma avaliação preliminar deste promotor de justiça, o município não pode obrigar o Estado a cumprir a determinação proposta. Nesse caso especificamente de sistema prisional, uma lei municipal constranger um órgão estadual a essa implementação de dispositivos nos presídios me parece equivocado. O carro da segurança do prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, foi encontrado nesta manhã na zona norte da capital com 3 marcas de tiros. O assaltante Josmar Petri Medeiros, de 22 anos, foi preso em casa, que fica em Alvorada. Ele foi reconhecido pelo brigadiano que estava no carro. De acordo com a polícia, o veículo foi levado por Josmar na noite passada, próximo à Avenida do Forte, em Porto Alegre. Houve troca de tiros. O assaltante foi baleado. Um guarda municipal, que também estava no veículo, ficou ferido, mas passa bem. A polícia chegou até o criminoso depois que o hospital de Alvorada avisou que um homem com as mesmas características de Josmar e com um ferimento semelhante tinha sido atendido e liberado. O homem foi encaminhado ao Presídio Central. Josmar negou envolvimento no caso. A cada 5 kW de energia elétrica distribuídos na região metropolitana, 1 é furtado através de ligações clandestinas, os conhecidos gatos. Elas representam risco às famílias e um prejuízo para os consumidores que pagam a conta. Em junho do ano passado, a Vila Chocolatão da capital sofreu um novo incêndio, o segundo naquele ano. Ao todo, 70 casebres foram destruídos. As causas das chamas são as ligações clandestinas de energia, os chamados gatos. Segundo a Companhia Estadual de Energia Elétrica, Porto Alegre apresenta 90% dos casos. São cerca de 50 mil ligações. O prejuízo apenas em 2009 foi de 27 milhões de reais. Nós não podemos chegar lá simplesmente e fazer uma rede, regularizar a situação. Nós temos que partir de uma situação regular.
Então, o que nós temos que fazer para que nosso papel, principalmente, é viabilizar a regularização daquela área. A Vila Dique é um dos locais que mais apresentam as ligações. Logo na entrada é possível avistar diversos postes sobrecarregados com os fios. Mas a transferência para o novo condomínio do bairro Rubem Berta está resolvendo o problema. Aline se mudou há 30 dias para a casa nova. Ela conta que quando morava na Vila Dique, possuía luz através do gato. Em um curto, perdeu a geladeira, o micro-ondas e ainda colocou a família em risco. A auxiliar de cozinha diz ainda que sempre quis ter a ligação regularizada. É mais melhor pagar a luz direitinho, né, e ter as coisas certinho dentro de casa do que tu não pagar e tá sempre queimando alguma coisa, sempre tá comprando. Evandro Roberto Miller, de 18 anos, foi liberado do presídio central na manhã de hoje. Ele estava preso desde a semana passada por suspeitas de participação na morte da professora Marília Gomes Ruas, de 53 anos, na noite de sexta-feira na zona norte de Porto Alegre. Um outro suspeito menor de idade, preso com ele, aguarda a decisão judicial para ser liberado. Na tarde de ontem, um adolescente que participou do assassinato foi apresentado à Delegacia da Criança e do Adolescente. Um outro criminoso, também menor, foi localizado pela polícia na terça-feira na Vila Safira, em Porto Alegre. A seguir, restaurante popular de Porto Alegre reabre sob nova administração e o público aprovou. É outro perfil, outro gosto da comida hoje, tá? Valeu a pena esperar. O IBGE divulgou hoje a lista dos classificados no concurso para recenseador. Os aprovados devem buscar orientação no site da Sensgran-Rio, nos postos de inscrição ou pelo 0800. O início do treinamento acontece no dia 19 de julho e a participação está condicionada à entrega do teste inicial. As entrevistas domiciliares do Censo Demográfico 2010 começam no dia 1º de agosto.